Imagine a cena. É uma manhã de sol. Você está na praia, aproveitando as férias. A areia é quente, a brisa é suave. De repente, algo estranho acontece. O mar, que antes lambia a costa com suas ondas ritmadas, começa a recuar. Ele se retrai de forma anormal, expondo corais, peixes se debatendo, segredos do fundo do oceano que nunca deveriam ver a luz do dia. A curiosidade toma conta das pessoas. Elas caminham em direção ao mar seco, maravilhadas com o fenômeno. Elas não sabem, mas estão caminhando em direção a uma armadilha mortal. Este é o prenúncio silencioso de um tsunami. A calma que antecede a maior e mais devastadora tempestade de suas vidas. O medo real não vem do que se vê, mas do que não se pode ver. Um tsunami não é como uma onda comum que nasce do vento e morre na praia. É algo muito mais poderoso e antigo. Para entender a fúria de um tsunami, precisamos ir fundo, literalmente, ao fundo do oceano. A maioria dos tsunamis nasce de um evento violento e súbito no leito marinho. Imagine duas placas tectônicas gigantescas, pedaços da crosta terrestre que flutuam sobre o magma. Elas se movem lentamente, mas constantemente. Por décadas ou até séculos, elas podem ficar presas uma na outra, acumulando uma tensão imensa. É como pressionar uma régua de plástico contra a mesa. Ela verga, acumula energia, até que, de repente, ela escapa. No fundo do mar, essa escapada é um terremoto submarino. Um tremor que libera uma energia equivalente a milhares de bombas atômicas. Quando esse terremoto acontece, uma parte do assoalho oceânico pode subir ou descer abruptamente. Esse movimento desloca verticalmente uma coluna de água gigantesca, da superfície até o fundo do mar. Pense em jogar uma pedra em uma piscina. A pedra desloca a água e cria pequenas ondas que se espalham. No dia 26 de dezembro de 2004, às 7h58 da manhã, horário local, a terra tremeu. Não foi um tremor comum. Na costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, a placa tectônica indiana mergulhou violentamente sob a placa da Birmânia. Essa colisão subterrânea, conhecida como zona de subducção, estava acumulando tensão por séculos. Naquela manhã, a pressão se tornou insuportável. O resultado foi um terremoto de magnitude 9.1 na escala Richter. Foi o terceiro terremoto mais forte já registrado por sismógrafos na história da humanidade. Uma liberação de energia tão colossal que fez o planeta inteiro vibrar em seu eixo. A ruptura não foi instantânea. Ela ocorreu ao longo de uma falha geológica com cerca de 1.300 quilômetros de extensão. É uma distância equivalente a uma viagem de carro do Rio de Janeiro a Salvador. Por quase 10 minutos, o fundo do mar se rasgou. Em alguns pontos, o leito oceânico foi empurrado para cima em mais de 20 metros. Esse deslocamento vertical agiu como um pistão gigantesco, levantando uma quantidade inimaginável de água do Oceano Índico. O tsunami do Oceano Índico de 2004 entrou para a história como o mais letal por uma combinação trágica de fatores. O primeiro e mais devastador foi a completa falta de um sistema de alerta. No Oceano Pacífico, décadas de experiência com tsunamis levaram à criação de um sistema sofisticado de boias e sensores que detectam ondas e emitem alertas. Mas em 2004, o Oceano Índico não tinha nada parecido. A onda viajou em silêncio. Milhões de pessoas em 14 países estavam completamente vulneráveis, sem o menor aviso do perigo iminente. Estima-se que cerca de 230 mil pessoas morreram ou desapareceram. É como se a população inteira de uma cidade como Vitória, no Espírito Santo, tivesse sido varrida do mapa em um único dia. A grande maioria das vítimas era de populações locais, que viviam em comunidades costeiras frágeis. Além disso, a época do ano contribuiu para a tragédia. O dia 26 de dezembro é período de festas e férias. Praias da Tailândia, Sri Lanka e Índia,
estavam cheias de moradores locais e turistas. Pessoas de dezenas de nacionalidades estavam aproveitando o sol quando a onda chegou. Isso transformou o desastre em uma crise internacional. A Indonésia, por sua proximidade com o epicentro do terremoto, sofreu o golpe mais brutal e imediato. A província de Aceh, na ponta norte da ilha de Sumatra, foi praticamente aniquilada. Ondas que chegaram a mais de 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, avançaram por quilômetros continente adentro. A capital da província, Banda Aceh, foi submersa. Bairros inteiros desapareceram. Mesquitas, hospitais, escolas, casas foram reduzidas a escombros. Testemunhas descreveram um som ensurdecedor, como o de 1000 trens de carga, seguido por uma parede negra de água e escombros que engolia tudo. O número de mortos apenas na Indonésia ultrapassou 170 mil. Foi uma perda de vidas em uma escala quase bíblica. Famílias inteiras foram dizimadas. Aldeias de pescadores que existiam há séculos deixaram de existir. A cerca de 1.600 quilômetros de distância, no Sri Lanka, o tsunami chegou cerca de 2 horas depois. Sem nenhum alerta, a população costeira foi pega totalmente de surpresa. A costa leste e costa sul foram devastadas. Mais de 35 mil pessoas morreram. Uma das histórias mais trágicas do Sri Lanka foi a do trem Rainha do Mar. O trem estava lotado, com mais de 1.700 passageiros. Quando a primeira onda atingiu os trilhos, o maquinista parou o trem. As pessoas, assustadas, subiram no teto dos vagões, acreditando que estariam seguras. Na Tailândia, o paraíso virou inferno. As praias deslumbrantes de Phuket, Khao Lak e das ilhas Phi Phi, famosas mundialmente e repletas de resorts de luxo e bangalôs, estavam cheias de turistas de todo o mundo aproveitando as férias de Natal. Quando o tsunami atingiu a costa oeste do país, a cena de tranquilidade se transformou em caos e horror. A água invadiu hotéis, piscinas e ruas, arrastando carros, barcos e pessoas. A falta de conhecimento sobre o fenômeno foi fatal. Muitos turistas e locais, ao verem o mar recuar, correram para a praia para coletar conchas e peixes, sem saber que estavam correndo para a morte. A Tailândia registrou mais de 8.200 mortos, dos quais cerca de 2.500 eram turistas estrangeiros de 37 países diferentes. Khao Lak foi uma das áreas mais devastadas. Do outro lado do Golfo de Bengala, a Índia também sentiu a fúria do tsunami. A costa sudeste do país, especialmente no estado de Tamil Nadu e Andhra Pradesh, foi atingida por ondas que mataram mais de 12 mil pessoas. Aldeias inteiras de pescadores com suas casas frágeis construídas na areia foram simplesmente apagadas do mapa. As Ilhas Andaman e Nicobar, um território indiano remoto e mais próximo do epicentro do terremoto, sofreram um impacto terrível. Narrador, V.O. As consequências do tsunami de 2004 foram muito além da destruição imediata e da perda de vidas. As cicatrizes sociais foram profundas e duradouras. Em muitas comunidades, uma geração inteira de crianças foi perdida. Em outras, foram as mulheres que estavam em casa perto da costa. Narrador, V.O. Ou os homens que estavam no mar pescando. Isso criou um desequilíbrio demográfico devastador. Milhares de crianças ficaram órfãs. Idosos perderam seus filhos e netos, seu único sustento. Narrador, V.O. Economicamente, o desastre foi catastrófico para as regiões costeiras. Setores inteiros foram dizimados. A indústria da pesca, espinha dorsal de muitas comunidades, foi destruída. Milhares de barcos foram perdidos. Redes de pesca destruídas. Infraestruturas portuárias arrasadas. Narrador, V.O. O turismo, especialmente na Tailândia e no Sri Lanka, entrou em colapso. Hotéis destruídos. Restaurantes reduzidos a escombros. Lojas arruinadas. Narrador, V.O.
O impacto ambiental foi severo e complexo. Ondas gigantescas causaram erosão costeira massiva. Recifes de coral foram severamente danificados. Manguezais foram destruídos em muitas áreas. A água salgada contaminou fontes de água doce. Narrador. V.O. Contudo, surgiram histórias de resiliência e solidariedade. A comunidade internacional se mobilizou em grande escala. Governos enviaram ajuda e recursos. ONGs coordenaram operações de socorro. A tragédia de 2004 foi um despertar brutal para o mundo. A principal lição foi a necessidade urgente de sistemas de alerta precoce. Em resposta direta ao desastre, a comunidade internacional, liderada pela Unesco, uniu forças. Criaram o Sistema de Alerta de Tsunami e Mitigação para o Oceano Índico, conhecido como IOTWMS, inaugurado em 2006. O sistema inclui sismógrafos, boias de alto mar, medidores de maré que monitoram o oceano 24 horas por dia. Hoje, países costeiros podem receber alertas em minutos e não horas. Mas a tecnologia é apenas parte da solução. Um alerta é inútil se não chegar às pessoas em risco. Por isso, houve investimento em educação pública e preparação comunitária. Em muitas praias da Indonésia, Tailândia e Índia existem placas de sinalização indicando rotas de evacuação. Sirenes foram instaladas em áreas costeiras. Escolas realizam exercícios de evacuação. Comunidades aprendem a reconhecer sinais naturais de tsunami, como o recuo do mar. A consciência pública aumentou drasticamente, transformando o conhecimento em uma ferramenta de sobrevivência. A reconstrução trouxe lições sobre construir de forma mais segura e resiliente. Mas a pergunta permanece: estamos verdadeiramente mais preparados? Sim, sem dúvida. O mundo de hoje é muito mais seguro contra tsunamis do que em 2004. Ainda assim, a complacência é o nosso maior inimigo. A natureza continuará a nos desafiar com seu poder imenso. Prevenção de desastres exige vigilância constante, investimento em tecnologia e, acima de tudo, educação. A memória das 230 mil vidas perdidas deve ser um lembrete permanente. E agora, você sabe o que fazer em caso de um alerta de tsunami? A sua comunidade está preparada? Refletir sobre isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Participe nos comentários. Boa noite.